Hoje vou explicar o que é a Lei de Benford e para tal falarei de números, PIB e impostos. Ou seja, a literatura de mesa de cabeceira de um Ministro das Finanças. Sim, são pessoas interessantes. E isto é matemática. Olá, bem-vindo! A nossa vida está cheia de números. Números de cartões de crédito, números de telefone, o número de portugueses, ou da população mundial, ou até o número de vezes que eu já disse, isto é matemática! Esta contou? Não. Lá, conta lá. Tá bem. Muda lá. Agora sim. Será que cada um destes números aparece na nossa vida com igual probabilidade? Surpreendentemente, não. Vou pegar numa lista de números qualquer. Por exemplo, a lista de valores do PIB português desde 1960. Claro que estes números representam algo concreto, mas a verdade é que ninguém escolheu os dígitos de cada um destes valores. Eles são consequência de muitas influências e cada um de nós dá o seu contributo para o PIB. Assim, é razoável pensar que os dígitos aparecem nestes números de certa forma ao acaso. Vamos escolher um destes números. Por exemplo, o PIB de 1964, que era este. Este número tem como primeiro dígito o 4, e em princípio é tão provável haver ali um 4 como qualquer outro número. Vamos então fazer o seguinte, vamos ver quantos destes números começam por 1, por 2, por 3 e assim por diante. E o resultado está neste gráfico. O 1 apareceu 16 vezes, o 2 13 vezes e assim por diante. Até, por exemplo, ao 7, que só aparece uma vez. Estranho. Parece que os números mais pequenos têm uma maior tendência para aparecer em primeiro lugar. Será que foi coincidência ou anda alguém a manipular estes números? Vamos fazer o mesmo, mas com a lista da população das cidades portuguesas. Portugal tem 159 cidades. Depois de fazer as contas, recorremos a um gráfico e temos um total de 55 uns na primeira posição, 27 2 e assim por diante. E mais uma vez, os números mais baixos aparecem muito mais vezes na primeira posição. Vamos fazer ainda outra coisa. Pegamos no Jornal 2, por exemplo, no suplemento de Economia, para ter muitos números, e contamos o número de números que tem um 1 no primeiro dígito. Depois fazemos o mesmo com o 2, com o 3 e assim por diante. E obtemos um gráfico muito semelhante aos anteriores. Algo como isto. Aqui, ou há gato ou há um padrão. E esta é chamada Lei de Benford, que curiosamente foi descoberta por Simon Newcomb uns 50 anos antes, quando folheava uma tabela de logaritmos. Sim, nós matemáticos folheamos tabelas de logaritmos, tal como uma senhora no autocarro folheia a revista Maria. São cenas nossas. Antes de haver calculadoras, as tabelas de logaritmos eram usadas para facilitar as contas com números grandes. Newcomb percebeu que as primeiras páginas, as que continham logaritmos com números começados por 1, 2, 3, estavam muito mais manuseadas. Isto era um indício de que era bem mais frequente alguém calcular os logaritmos destes números
do que dos números começados por 7, 8 e 9. As pessoas que não limpam os computadores podem ver este fenómeno no teclado. O 1 parece ser muito mais usado. Segundo a lei de Benford, em certos conjuntos de dados, os primeiros dígitos não aparecem com igual probabilidade. O 1 aparece cerca de 30% das vezes, o 2 cerca de 18% e vai decrescendo até ao 9, que só aparece cerca de 5% das vezes. Claro que a primeira tentação é pensar: será que eu posso usar esta lei para ganhar dinheiro? Por exemplo, na lotaria. Se eu comprar uma cautela começada por 1, tenho mais possibilidades de ganhar do que se comprar uma cautela começada por 9? Infelizmente ou felizmente, a resposta é não. Se considerássemos a lista dos últimos 100 números sorteados na lotaria e contássemos o número de vezes que cada algarismo aparece na primeira posição, obteríamos algo como isto. Como pode observar, o 1 aparece na primeira posição, essencialmente, tantas vezes como qualquer outro algarismo. Ok, mas porquê é que isto acontece? Porque esta lei só se aplica a listas de números que não sejam geradas de forma completamente aleatória, como no caso da lotaria. A lei de Benford também não se aplica a listas de números que sejam muito restritivas. Por exemplo, à lista das alturas das pessoas ou à lista dos números de telefone, que em Portugal começam praticamente todos por 2 ou 9. Mas para que é que isto serve além de curiosidade? Serve, por exemplo, para testar software, para detectar manipulação no resultado de eleições ou, quem diria, para detecção de fraudes na declaração de impostos. Vamos fazer uma pequena experiência que inclui algo que alguns portugueses e o Lionel Messi não costumam apreciar: impostos. A ideia agora é o seguinte. Então, pedi a um dos membros da nossa equipa, o realizador, para preencher uma declaração de IRS, tal como faria alguém que estivesse a tentar ludibriar o fisco. Agora fazemos a contagem dos primeiros algarismos de cada um dos números introduzidos e obtemos este gráfico. Claramente não está de acordo com a lei de Benford. Já se fizermos a contagem com uma declaração de impostos real, por exemplo, a minha, um honesto funcionário público, obtemos isto. Não há nada. Obviamente que este teste por si só não é suficiente para meter alguém na prisão. Ainda que em Portugal não seja fácil ir para a prisão só porque fugiu aos impostos, pelo menos de uma auditoria às suas contas, não se livra. E a sua declaração de impostos está de acordo com a lei de Benford? E isto é matemática.